primeiro é o desconhecimento, tá? Achar que telemedicina não pode ser feita porque não tem exame físico e tal, então não dá para fazer nada. Bom, então a gente voltando uns anos atrás, vamos falar que então ninguém fazia telemedicina, atendia telefone, dava orientação, né? Pediatras, obstetras sempre foram muito requisitados nisso, né? Então, qualquer interação médica realizada à distância é telemedicina, e isso já era feito há muito tempo, tá? Então, a gente agora tem uma norma, uma resolução que nos dá com clareza o que pode e o que não pode ser feito por telemedicina, por um atendimento médico à distância. Ah, eu só orientei o paciente, é telemedicina. Ah, eu só tirei uma dúvida do paciente que me mandou, é telemedicina. Então, pessoal, já era feito, só não tinha um nome. E aí, como é novo, todo mundo se assusta, tá? O que tem de novidade é a possibilidade da gente fazer a teleconsulta médica e temos as regras claras para isso. Então, qual o erro, maior erro dos médicos em relação à telemedicina? É o desconhecimento, tá? Então, o outro erro é usar os aplicativos de mensagem triviais que a gente utiliza no nosso dia a dia para fazer telemedicina. Isso é um erro muito frequente, né? Que o pessoal pratica e não observa essa situação e não tem cuidado. Então, usar o WhatsApp, né, aplicativos de conversa online, Messenger, WhatsApp, o direct do Instagram, que hoje em dia está ganhando muito espaço, né, para esse tipo de interação, né, de conversa entre as pessoas ou tirar dúvidas, né? Então, utilizar esses aplicativos não é a maneira correta de fazer telemedicina, principalmente na questão da teleconsulta ou teleorientação. Então, o que você tem que utilizar? Ferramentas adequadas e desenvolvidas para isso. Prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, tá? Não passar o termo de consentimento livre esclarecido para o paciente. Isso é um outro erro. Por quê? Já na medida provisória de 2020, já era necessário você informar o paciente sobre as limitações da telemedicina, que é a falta do exame físico, é a maior limitação. Hoje, a resolução do Conselho Federal de Medicina traz que é necessário você fazer um termo de consentimento livre esclarecido sob o uso da ferramenta da telemedicina para que o paciente esteja ciente, né, dessas limitações, que a telemedicina, durante uma teleconsulta, você pode julgar que não dá para dar continuidade e esse paciente vai precisar de um atendimento presencial. Então, essas questões têm que ser esclarecidas no termo de consentimento livre esclarecido, tá bom? Outro erro comum é o pessoal confundir a receita digitalizada com a receita digital. Então, não é a mesma coisa, tá? Então, você digitalizar uma receita médica, eu fiz a receita para o paciente, escrevi aqui e tal, e agora eu vou mandar para o paciente a receita. Carimbei, beleza. Aí eu ponho no scanner, ou pego meu celular, tiro uma foto e mando para o paciente. Isso não tem o menor valor, tá? Isso é um documento que foi copiado, não tem validade, tá? Então, para você fazer uma receita digital, você precisa entrar, né, num aplicativo que gere a receita e ter uma assinatura eletrônica, tá? Um certificado digital, tá certo? Então, isso é fundamental. Durante o curso de formação telemedicina na prática, eu tenho aulas que explicam passo a passo para você fazer o seu certificado digital, né? Como você deve procurar fazer ele, né? As empresas também principais que oferecem, e inclusive também sobre o certificado digital que o CFM está oferecendo para os médicos, tá? E também tem uma aula passo a passo da receita digital, tá? Outro erro que eu acho ruim, fatal, inclusive fatal, para a profissão médica, né? É a ideia que a telemedicina ela é menor do que a consulta presencial, quando, na verdade, ela é um ato médico. Então, ambas são equiparadas, não há diferença entre uma e a outra, tá? No sentido da responsabilidade, da sua dedicação de tempo, do teu conhecimento. Inclusive, na telemedicina, requer até muita atenção para você fazer essa anamnese bem executada, fazer com que o paciente entenda
as perguntas e você também tenha entendido bem as respostas. Então, muitas vezes você tem que fazer um feedback com o paciente para ver se você e ele compreenderam toda a situação. Então, a responsabilidade é a mesma, tá? Então, você não pode cobrar diferente, né, para menos o valor da sua consulta de telemedicina comparado com a tua consulta de consultório, tá? Essa é a minha opinião e também, né, é a opinião, inclusive, aí, dos legisladores que estão fazendo a lei da telesaúde, né, já foi aprovada na Câmara de Deputados e está indo para o Senado, né, para ser aprovada no Senado, e também eles entendem que o atendimento, né, por telesaúde ou telemedicina, ele deve ter o mesmo valor de remuneração do presencial, tá? Então, parte, inclusive, de nós, médicos, não fazer essa desvalorização, tá? Então, eu tenho a minha consulta de consultório num valor X, na telemedicina é o mesmo valor, e eu faço como eu faço no consultório, ofereço retorno também para o paciente, né? Então, tudo da mesma maneira, tá? Então, para mim é um erro o médico que cobra um valor no consultório e de repente cobra menos na telemedicina, na minha opinião, tá? Na resolução do Conselho Federal de Medicina, eles também passam, né, esse entendimento, tá? Não tão explícito, mas eles passam esse entendimento que é um ato médico, como a consulta presencial, e que a remuneração deve ser a mesma,